Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Catalisadores. Esse que é o nosso espaço para a gente conversar sobre missão, igreja, cultura. Serginho, que bom estarmos juntos novamente nessa cortina de chroma key que você tem no Japão. Cara, esse é uma revolução na área do verde. Para as pessoas que estudam a cor verde, você vê que esse é um verde único. Eu não acho que ele existe em nenhum outro lugar do mundo. É o verde, acho que mais feio que eu já vi na minha vida. Verde pântano, verde caldo de cana, musgo. Calda de cana vencido. Nós estamos agradecidos pelo apartamento que a gente tem aqui, temporário. Serginho, verdade, que graças a Deus está sendo bom. A gente não pode ficar, né? Mas está sendo muito bom. A gente está aqui temporariamente até achar o lugar onde a gente vai morar. Passamos a quarentena aqui no Japão. Precisava ter um apartamento que era registrado com o governo, então não era qualquer lugar. É melhor do que um hotel, obviamente, porque tem cozinha, tem os quartos aqui. Mas, infelizmente, a cortina não ajuda, né? Ô, Serginho, você me deixa mal aí, cara. Você me deixa mal aí, porque eu comecei esse episódio zoando com a sua cortina, não foi? É a cortina da missão, cara. Você tá detonando a cortina da missão, Serginho. É a cortina da missão, cara. Que isso? Sérgio, assim, você não tem ideia, Sérgio. Nos nossos episódios anteriores, eles realmente mexeram com muita gente. Estão mexendo com muita gente, então... Pessoal, se você ainda não maratonou aí os episódios anteriores, vai lá, dá uma maratonada para você pegar essa sequência, pegar dessa jornada que a gente está criando. A gente falou aí nos episódios anteriores, a gente falou sobre essa matriz missional, como é que a gente continua o movimento de Jesus. A gente falou sobre como que ele ressignificou a religião do seu tempo. Tem tanta coisa profunda e grandiosa que no processo da construção do grupo base, quando a gente cria consciência sobre esses assuntos, realmente é muito profundo. E hoje nós vamos tocar num assunto, Sérgio, que para nós é aquilo que traz vida ao movimento, que é essa multiplicação de discípulos. Né? A gente vai ver isso logo no início do chamado de Jesus dos discípulos em Marcos 3, né? Esse movimento de discípulos que fazem discípulos pressupõe uma multiplicação orgânica do movimento. E é exatamente esse tipo de igreja que nós estamos plantando. Igrejas que tenham essa multiplicação orgânica de discípulos que fazem discípulos. Isso. É por aí. Agora, é uma coisa que vai um pouco contra a nossa intuição, quando a gente quer... Obviamente, a gente quer ver a igreja crescer, a gente quer ver o reino crescer, porque é um chamado para um trabalho árduo, mas ele é individual. Ele é árduo, ele é demorado, ele é difícil e ele é individual. A gente não consegue discipular em massa. Não tem como. Isso é muito importante. Então, obviamente, a gente quer olhar os dois aspectos. E a gente fala aqui, a gente não está puxando para um lado só nesses episódios do podcast. Se você assistir, maratonar aí, você vai ver que a gente puxa para os dois lados. A gente fala das duas coisas, o crescimento micro e o crescimento macro. Agora, a gente vai falar do crescimento micro, desenvolvimento de discípulos, multiplicação de discípulos. É impossível você ter um crescimento macro sem você ter a noção e a intencionalidade de um crescimento micro. Então a gente está falando aqui de pastores, plantadores de igreja, a gente está falando de catalisadores de movimento que dedicam tempo para uma pessoa. Olha que absurdo. Você gastar 1, 2, 3 anos desenvolvendo uma pessoa, desenvolvendo 2, no máximo 3 pessoas. Nos últimos 6 anos, quando eu conto as pessoas que eu tive a oportunidade de discipular, entre 4 e 5, 4,5. Teve um que saiu meio torto, né? Sempre tem alguém, né, Sérgio? Não vamos desanimar o pessoal que vai acertar tudo. Nem Jesus acertou com Judas, quanto mais Jesus. você. Exatamente. Eu, né? Exatamente. Então, assim, eu só tô falando isso daí porque ele não fala português, então ele não vai assistir podcast de qualquer maneira. Mas, assim, a gente tá falando aí entre 4 e 5 durante 6 anos. É muito tempo para você desenvolver um pequeno número de pessoas. Mas, olha só. Desses 5, eu começo a olhar, quando eu começo a analisar cada um,
Desses 5, 4 plantaram igrejas. Uau! 5 deles, os 5 fizeram outros discípulos. Então a gente já está falando aí de um grupo de, quem sabe, 15 ou 20 pessoas. Desses aí, já tiveram discípulos feitos deles. Você está entendendo? Então, eu nunca poderia ter plantado, durante esses 6 anos, eu não poderia ter plantado 6, 7, 8 igrejas, mas por causa da intencionalidade em desenvolver outras pessoas, eu multipliquei os meus esforços. Então, se você for parar para pensar nisso daí, então, em vez de um Sérgio, você faz 5 ou 6, certo? Em vez de um Alex, você fez 4, 5, 6. Olha o potencial, você está duplicando, está multiplicando o seu potencial. Então, eu não poderia ter plantado 3 igrejas sozinho, mas como eu desenvolvi outras pessoas, a gente viu isso daí. Eu não poderia ter plantado 5 ou 6, mas tiveram outros que eu desenvolvi que foram implantados em outros contextos. Isso é muito importante, Sérgio, porque às vezes a gente quer uma igreja que quer... Não, eu quero plantar novas igrejas, tá, mas e o básico? Você está fazendo o básico, que é discípulos que fazem discípulos? Porque se você não tiver discípulos que fazem discípulos, como é que a semente vai brotar para você ter... É como a gente diz, né? A gente não planta... O que dá um pé de manga? Um pé de manga dá uma outra... Não, um pé de manga dá um pomar de mangas, dá uma macieira. E uma macieira é o DNA para várias e várias outras macieiras. Peraí. Macieira não é de maçã? Desculpa, eu falei de manga e maçã? Pô, Sérgio, me ajuda aí a vencer na vida. Eu tô falando de macieira. Negócio. É transgênico, pô. Não, eu tô falando de macieira, pô. Você entendeu manga, porque você quis aí. Não, é exatamente essa. Eu sei que eu falei errado. Eu falei errado. Eu falei manga. Mas assim, o que eu tô querendo dizer aqui é macieira, entendeu? Sim, tá bom. Vai lá, continua. Não, eu tô falando que na semente de uma maçã está o DNA, não para uma outra maçã, mas está o DNA para uma macieira. Sim. E essa macieira pode gerar um pomar. Entendeu? Então, no DNA de uma pessoa está um movimento de multiplicação, que Deus está ali. Ou seja, a multiplicação está em cada pessoa que se predispõe a se colocar nas mãos de Deus para viver o propósito dele. E isso pressupõe de que o trabalho, a vivência do discipulado não é algo em massa. Assim como você, eu olho para os discípulos que eu fiz aqui nos últimos 5 anos, eu também tenho basicamente esse número, 6, 7, 8 pessoas no máximo, que eu pude discipular de maneira de perto, Sérgio. E gente que é pastor e gente que não é pastor, que eu discipulei de perto e hoje plantam igreja, e hoje são facilitadores na residência do ACT, estão tendo a oportunidade de treinar outras pessoas para fazer isso. A gente vê esse desenvolvimento, mas isso começa com a pergunta básica de quem é o seu próximo discípulo. E a gente vai começando a compreender de que discípulo não é algo que você faz em massa. Ou seja, a gente pode se acostumar, principalmente a gente pastor, a estar falando para grandes massas, grandes grupos, e a gente não está discipulando ninguém. A gente está falando o tempo inteiro sobre discipulado, mas de fato a gente não está vivenciando o discipulado. Por quê? Porque a gente não pode responder quem é o seu próximo discípulo num processo de multiplicação orgânica. E eu vou dizer para você, é muito encantamento e é muito gostoso quando você fala sobre o assunto, mas você não consegue responder a pergunta básica, quem é o seu próximo discípulo. Por quê? Porque discipulado, Sérgio, não é um negócio que você faz em massa. Discipulado é algo que você faz com um círculo menor. E isso tem a ver que, se é num círculo menor, envolve relacionamento, Sérgio. E relacionamento profundo. Às vezes a gente quer desenvolver discipulado com relacionamentos artificiais ou casuais. Não existe discipulado com relacionamentos casuais. Se você quiser ver um movimento de multiplicação de discípulos, você vai ter que entrar profundamente na vida das pessoas. E isso difere um pouco de que discipulado não é apenas currículo. Discipulado é relacionamento autêntico com pessoas. Envolve currículo? Envolve. Mas não é só currículo. Currículo é uma parte do processo de amadurecimento, de crescimento, de ensino, mas envolve, acima de tudo, relacionamentos profundos. Olha, e você deu esperança para as pessoas hoje, viu? Que você fez vários discípulos mesmo sem saber a diferença entre uma manga e uma maçã. Exatamente, cara, exatamente. Pessoal, eu vou passar bullying nesse episódio e em outro por causa disso, você não tem ideia aqui, viu? Gente, se você não sabe a diferença entre as frutas,
você consegue viver a missão, não tem problema nenhum. Um dia, Sérgio, Olha só. a gente tem que falar sobre semente híbrida e semente transgênica aqui, tá? Isso, a gente vai falar sobre isso daí depois. Semente híbrida e transgênica é a mesma coisa, né? Semente natural e semente híbrida. Hoje tá tudo confuso aqui, cara. Sim, mas olha só, cara. Às vezes eu me arrependia desses relacionamentos. Por quê? Porque é um negócio tão intenso que te tira da sua rotina, te tira dos seus planos. E você certo? se torna vulnerável, né, Sérgio, nesse tipo de relacionamento. Você se torna vulnerável. E não só você vai ver o defeito dessas pessoas, os defeitos, mas eles vão ver os seus também. Então, eu como pastor do distrito, discipulando pessoas que eu estava plantando igreja junto com eles, às vezes, das pessoas que eu discipulei, só um era pastor. Então, eu falei 4,5, né? 5,5 na verdade. Tem um grupo de 6 pessoas. Um deles era pastor, o resto era líder não pago, pastores não pagos, né? Plantadores de igreja, etc. Então, existia um receio, às vezes, de eu me expor porque eu sou pastor, né? Pô, sou pastor. Mas chegou uma hora que eu tive que meio que largar a mão disso daí e eu ser eu, entendeu? E eles viram que o Sérgio é um pangaré, muitas vezes, entendeu? E essa vulnerabilidade é algo incrível, porque uma vez que você se torna vulnerável, você se torna vulnerável com as pessoas que você confia. Então, se você não abre para isso daí, você fica num relacionamento superficial com as pessoas. E é isso que eu vejo muitas vezes. Nós, como líderes, temos muitos relacionamentos, mas superficiais com as pessoas. E a gente precisa se abrir, a gente precisa se tornar vulnerável, abrir a nossa vida para que realmente esses relacionamentos profundos existam. Então, teve um rapaz que eu discipulei, que ele pediu para eu discipular ele. A gente plantou 2 igrejas juntos. E ele tem uma personalidade, eu vou falar isso daí agora, porque ele também não fala português, e eu não estou criticando ele, mas por causa da nossa diferença de personalidade, eu irritava um pouco ele e ele me irritava, né? Algumas coisas assim, ele me irritava e eu sentia que às vezes eu irritava ele. Mas a missão estava acima disso daí, e o nosso amor fraternal um pelo outro era tão maior que era coisa de 5 segundos que a gente já voltava para aquela ideia de que, o cara é meu irmão, eu morro por ele, eu faço qualquer coisa por ele. Então, você vai encontrar na sua jornada pessoas que você vai discipular, que às vezes não são as pessoas nem que você normalmente teria uma amizade, mas são pessoas que Deus colocou no seu caminho para te moldar, para te lapidar, etc. Isso é muito profundo. Eu pensei em desistir desse cara algumas vezes. E graças a Deus, a Raquel, minha esposa, ela me ajudou a ter bom senso e me ajudou a ver a linha de chegada, né? E porque a gente não desistiu dele e da esposa dele, minha esposa também discipulou a esposa dele. Muito bom. Hoje ele está fazendo teologia. Vai ser um pastor. Já é plantador, está fazendo teologia. Eu vi outro dia no Facebook, ele estava dando até entrevista para uma outra associação aqui que agora é tudo live, né? Tem live para todo lado. Ele estava dando entrevista sobre plantio de igreja, o tema era plantio de igreja. Nossa, eu pensei, danado, né? Geralmente as pessoas iam me chamar porque eu que era o plantador lá, eu não estou mais lá. Chamam ele, agora é ele que está fazendo o negócio, ele que está dando treinamento, ele que está equipando as pessoas. Isso. Então, isso é muito bom, Sérgio, porque o multiplicador de discípulos, ele dá autoridade e não retém as pessoas, né? E não segura as pessoas, mas ele dá autoridade, ele libera as pessoas para usar todo o potencial. Então eu acho muito interessante esse exemplo seu, porque no fundo nós queremos perceber naquilo que Jesus fez, nessa criação desse movimento de discípulos, de multiplicação de discípulos, o que ele fez que realmente a gente vai perceber, vai começar a olhar e dizer o seguinte: opa, isso aqui é muito interessante a gente conseguir, dentro do nosso contexto, trazer à tona e fazer esse processo de contextualização, claro, mas a gente vai percebendo que o discipulado,
pela qual Jesus desenvolve esse movimento de multiplicação de discípulos, ele não está restrito a um ciclo, a um trilho, né? Ele não está restrito a uma forma única. Não, ele é muito baseado em relacionamentos, tempo, energia que você dedica e nessa relação um com o outro, com as pessoas, de tal forma que a gente vai começando a ver naturalidade no processo. Né? Naturalidade no processo. Exato. Eu gosto disso porque quando você vai olhar essa realidade, por exemplo, a gente tem esse compromisso de tornar as pessoas mais parecidas com Jesus. Ou seja, a gente não faz discípulo para nós mesmos, a gente faz discípulo de Cristo. Né? As pessoas se tornam discípulos de Cristo. E não discípulos, embora Paulo use aquele texto, né, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, a gente pede para que as pessoas aprendam conosco na caminhada de serem discípulos de Jesus. E esse é o fundamento, né? É isso, cara. Alex, quando eu olho para esses indivíduos aí, eu vejo que existia uma dependência nossa, da gente no começo ali, mas essa dependência ela ia se transformando em confiança, mas confiança no sentido bom, não no sentido de autoconfiança, mas no sentido de, poxa, Deus também me usa, sabe? Deus não usa só o Sérgio, Deus ele pode me usar também. Então, no começo, vou falar do contexto da minha primeira planta, tá? No começo, eu fazia bastante coisa, mas à medida que esses líderes... Mas é assim, né? É assim, você no início é você que faz muita coisa até que você vai multiplicando as pessoas e aí você vai liberando elas para fazerem e você vai aliviando para fazer aquilo que você realmente precisa fazer mais, que é capacitar, amadurecer, treinar, né? Exato. Mas esse pessoal aí, cara, esses caras que eu estava discipulando, que era sempre 1 ou 2 de cada vez, eles estavam comigo em tudo que eu estava fazendo. E eu passava tempo com eles e a gente fazia os grupos de DNA que a gente já falou, fazia o acorde junto. Então, a linguagem deles e a nossa começava a ficar praticamente a mesma. Então, depois de um certo tempo, não fazia mais diferença se era eu falando para a igreja ou se eram eles falando para a igreja. Não fazia mais diferença se era eu tomando iniciativa das coisas ou se eram eles tomando iniciativa. Então, eu comecei a dar um passo para trás, comecei a ficar mais nos fundos e deixar eles fazerem as coisas. E a igreja, por ter a própria mentalidade no DNA de não depender do pastor, eles entendiam que havia não só um pastor, mas existiam vários pastores, vários líderes, né? Pessoas que faziam realmente o pastoreio, o ensino, falavam e ensinavam e equipavam para o envio. Então aquela narrativa missional e encarnacional não vinha só de mim, mas vinha deles também. Até o ponto de eu ser chamado para trabalhar na associação e pedir para continuar conectado na igreja. Isso é muito legal, né? Eu continuei conectado não porque eles precisavam de mim, mas porque eu precisava deles. Isso é muito legal. Eu queria estar ainda presente naqueles últimos momentos ali para ver assim eles batendo as asas e indo por eles. Então foi algo que na minha saída foi 1 ano e meio que eles ficaram sem um pastor. Que eu tô ali praticamente só olhando de longe. Eu me mudei para mais de 1 hora de distância. Então eu dou alguma consultoria, a gente faz reunião, assim, por Zoom, mas eles mandaram um negócio para frente, mandaram a igreja para frente, fazendo muito melhor do que eu estava fazendo. Eu creio nisso. Então, a gente vai entrar nisso daí agora, de que os primeiros passos ali, sim, você faz e o outro assiste. Mas logo, você faz e o outro ajuda. Daqui a pouco o outro faz e você assiste. Não é isso, Alex? Você ajuda, você faz, ele assiste e vocês se conversam. Então, gente, o que o Sérgio está falando aqui é algo muito importante. Se você perguntar assim, tá, mas como é que eu posso fazer um discípulo de Cristo? Primeiro, já vai entender, discipulado é modo de vida e envolve gastar tempo, tá? É modo de vida para ajudar outra pessoa a ser parecida com Jesus. Então não é, mas assim... O que seria de maneira mais orgânica, natural possível, sem a necessidade de um manual, de um livro e tal, um monte de coisa que a gente normalmente usa, vamos fazer discípulo, vamos pegar o caderninho aqui. Gente, algo simples, natural. Então, o Sérgio já começou a dica aqui. Você quer levar uma pessoa, compartilhe a sua vida com ela. Compartilhe a sua vida. E perceba que nos momentos, seja intencional nesse processo. Por isso que o Sérgio está falando.
Chame a pessoa para algo que você faz nesse processo da sua vivência com Cristo. Peça para ela assistir. E depois vocês conversam. Pergunta para ela o que você viu, o que você achou. Depois, aquilo que você está fazendo, peça para ela te ajudar. E depois conversa. O que você viu aí? Olha, eu vi que nesse processo você me ajudou assim, foi legal e tal, tal. Depois peça para ela fazer e você ajuda ela, né? Porque aí vocês conversam, você ajuda ela no processo. Depois, peça para ela fazer e você só assiste. E vocês conversam. Depois, peça para ela fazer e chamar alguém para assistir. E peça para eles depois se conversarem. Então, basicamente, o Dave Ferguson fala sobre isso, né, Sérgio? Naquele livro Fazedor de Heróis. É fantástico. É esse processo natural de ajudar as pessoas a discipularem uns aos outros, que é compartilhando a sua vida. Se você é parecido com Jesus, ajude outras pessoas a compartilharem esse modo de vida que você tem, fazendo elas assistirem, ajudarem, depois elas fazerem, você ajudar, depois elas assistirem, depois elas fazerem isso com outros. E isso é o processo de multiplicação dessa mentalidade de fazer discípulos. Exato. É por aí mesmo. Você sabe, a gente já falou aqui que o convite que eu tive de estar aqui é para que nós, como um time, comecemos um movimento de plantio de igreja, né? De discípulos que fazem discípulos, líderes que geram líderes, e igrejas que plantam igrejas. E em algumas reuniões, em algumas decisões que foram feitas, mesmo que seja isso que eles querem que aconteça, as decisões são baseadas num pressuposto de que nós estamos aqui para estabelecer uma organização ou um prédio com uma estrutura onde as pessoas vão vir e vai ser estabelecida a presença territorial da igreja naquele bairro, por exemplo, né? Que é uma maneira que muitos de nós temos pensado já há bastante tempo. Se a gente for imitar o que Jesus fez, eu não vou pensar em marcar o meu território como um conquistador, né? Como um imperador que quer dominar esse território, não. Eu vou começar a viver e criar uma referência, viver como um discípulo, e eu preciso criar uma referência para que outros se inspirem nessa referência. E a minha referência vai ser de viver como embaixador do reino, aonde eu estiver, e fazer discípulos, certo? Dessa maneira, somente que eu vou conseguir conversar com um japonês, por exemplo, local, um líder local que quer fazer a mesma coisa, e contar a minha experiência de como eu fiz discípulos aqui no Japão, um estrangeiro, olha para minha cara, eu ando na rua, todo mundo vê que eu não sou daqui, né? Se eu conseguir fazer isso daí, eu vou inspirar. Se você quer fazer discípulos que fazem discípulos, a maneira que você vai causar convicção na vida dessas pessoas, o Espírito Santo vai usar uma pessoa sincera, autêntica somente. O Espírito Santo tem dificuldade de usar gente hipócrita. E eu não estou falando que você é um hipócrita, porque eu também sou, quando eu não vivo isso, certo? O hipócrita, ele fala para fazer, mas ele vive uma outra coisa. Então o Espírito Santo tem dificuldade com isso. Se a gente tem dificuldade, que é pecador, imagina o Espírito Santo, que é perfeito. Então, ele precisa de gente autêntica, que está vivendo isso daí. Aí ele vai usar isso daí, meu amigo, para inspirar o outro e dar a convicção, essa mesma convicção que ele já deu para você, vai dar no coração do outro. E vocês caminham juntos. Então, como que a gente vai começar um novo movimento do Espírito Santo aqui, que é aquele 5% nosso, né? Os 95% do Espírito Santo? Eu preciso criar uma referência. Exatamente. Antes de eu pensar nos treinamentos que eu tenho que fazer, no quanto de igreja que eu quero ver, quantos pequenos grupos, centro de influência e o que for, a minha prioridade aqui, Alex, é eu fazer um discípulo, é eu abençoar uma pessoa, é eu abrir as portas da minha casa e começar a comer com gente. Deixa eu contar rapidinho para você o que aconteceu anteontem. Eu fui num bairro aqui perto chamado Akihabara. Se você olhar na internet aí, Akihabara em Tóquio, é um bairro onde tem todos os eletrônicos. É um negócio de louco. A 25 de Tóquio, só organizada, linda, bonita. 25. Mas, cara, imagina uma 25 ao quadrado, cara. É um negócio assim de louco, né? É muito. E eu não sabia nem por onde começar. Eu queria comprar essa luzinha que eu tô usando, não dá pra você ver, porque a luzinha tá na minha frente. Que é a luzinha do o ring light, né? Ring light. Exatamente, ring light. Eu falei, não quero pagar muito, mas cheguei ali perdido, vi um outro brancão, perdido lá também. Eu falei, pronto, vou falar com ele. Cheguei lá, era o francês.
Falei, você fala inglês? Falo. Perguntei onde que tem, né? Eu sabia que as ruazinhas, né, menorzinhas, com as lojas menores, ia ser mais barato. Onde que tem essas ruazinhas e tal? Começou a me explicar, o inglês dele não era 100%. Ele falou, olha, quer saber? Eu preciso me encontrar com a minha namorada daqui a 1h30, mais ou menos. Você se importa se eu for com você? Nossa, que legal. Na hora, eu falei, Senhor, que bênção, que milagre é esse? Você tá colocando uma pessoa no meu caminho. Eu falei, bora. Eu não pude mostrar que eu tava muito animado, né? Senão o cara vai falar assim, né? Esse cara aqui é um doido, né? Estranho. Não, beleza, vamos lá. Eu passei 1h20 que com legal. O Jeffrey. A gente rodou, esse cara me levou em um monte de loja e ele já estava estudando japonês há 1 ano e meio, então ele fala fluente japonês, perguntava os negócios para mim e falou assim, não, aqui não tá o preço bom não, vamos na outra loja que eu sei. O cara rodou comigo. Sérgio, e nessas caminhadas legal. aí, entre uma loja e outra, ele me fazia pergunta, eu fazia pergunta para ele, eu descobri que ele estava terminando de estudar japonês lá, já vai começar faculdade de artes culinárias, que vai ser, na verdade, perto da onde eu vou estar morando. Nossa, aí no Sérgio. final a gente já falou, já sabia qual que era o prato preferido dele. Eu falei, cara, a gente precisa se conhecer, o meu filho gosta muito de culinária, ele vai amar te conhecer. Ele falou, não, vai ser muito legal e tal. Namorada é japonês, não fala inglês, isso vai me levar a trazer um outro casal que bacana, do Sérgio. time para poder se conectar com ela. E a gente já falou de comer junto, comer a comida preferida dele, e ele vai estar estudando perto da gente. O cara ficou super animado, um cara que totalmente secularizado, não é religioso, não tem muitos amigos, e o meu objetivo ali é que eu possa ser um bom amigo para ele, porque aí é essa maneira que eu vou abençoá-lo. Então, que bênção, Sérgio. Quando a gente é intencional com isso daí, você não importa onde você está. Se você está num país onde você fala a língua, imagina o potencial que você tem nas mãos do Espírito Santo para que você possa ser enviado às pessoas e ver essas oportunidades para que você possa fazer novas amizades e se conectar com novas pessoas. Quando a gente fala dessa questão do missional, é exatamente isso. É você viver como um missionário transcultural na sua vizinhança. Porque, Sérgio, qualquer saída sua já evoca essa intencionalidade natural, porque você sabe por que você está aí. Né? E a gente tá falando assim, o que é ser missional? Ser missional é ter o mesmo impulso de comprar um ring light no Japão, como o Sérgio fez, essa intencionalidade de se conectar, de criar vínculo na nossa vizinhança para a gente ser um representante de Cristo. E eu não sei se isso acontece com você, aconteceu, Sérgio. Acontece, muita gente diz assim, cara, eu quero que você me discipule. Pedir para você discipular. Sim. Isso acontece muito comigo. E eu tenho que muitas vezes até dizer o seguinte, eu não vou dar conta. E quando você não dá conta, você tem que começar a se preocupar. Se você não puder dar cuidado, certo? E normalmente tem alguns casos que eu terceirizo, assim, cara, olha, eu não tenho como te dar toda a atenção que eu gostaria para você agora, porque eu já tenho mais 10 pessoas que eu tô discipulando, sei lá. Então, eu vou te encaminhar para uma pessoa que eu acho que vai ser uma bênção na sua vida. E eu encaminho essas pessoas para exatamente muitas das pessoas que eu tornei essas pessoas um discípulo, ajudei essas pessoas a se tornarem discípulos de Cristo, e essas pessoas agora desenvolvem esse trabalho de cuidado. Eu tenho percebido uma coisa, nesse processo da gente multiplicar discípulo, Sérgio, a gente tem que abandonar a formalidade. A gente tem que abandonar a formalidade. Às vezes a gente é muito formal. Outra coisa, a gente precisa comer juntos. Não tem como desenvolver um discipulado se a gente não está ao redor da mesa. Terceira coisa, Sérgio, a gente tem que começar a ver faces, a se relacionar no processo de ver face e não ver nuca. Ou seja, só levar a pessoa que a gente está discipulando para sentar num banco e eles verem nucas. Eles precisam ver gente, eles precisam estar numa sala de estar, eles precisam se conectar, eles precisam ter relacionamentos, precisam criar amizades de verdade. Essas amizades, Sérgio, são amizades que faz a gente corrigir, faz a gente elogiar, afirmar, certo? Faz a gente sair juntos. Eu imagino que com esse francês, as oportunidades que Deus vai te dar, se vocês continuarem se conectando, de poderem sair juntos, se conectar. E quantas oportunidades Deus não vai dar para vocês através disso? A gente vê muito disso em Paulo. Paulo começa ali, você tem, na verdade, Barnabé, né? Você tem Barnabé que vai em Paulo, Paulo vai para Timóteo, e aí vai Timóteo e Silas, depois você tem Marcos, se depois você vê assim, e agora ele diz assim, Timóteo, faz isso com outros. O que a gente vê aqui é um discipulado, nem mais 4G, Sérgio, é discipulado 5G.
que é o discipulado de quinta geração. Eu discipulei um, o outro discipulou o outro discipulou o outro, e quando você vê, você tem um movimento de discípulo, que já não é mais discipulado micro, Sérgio, é discipulado no nível macro, é macroadição. E isso é muito bacana quando você começa a vivenciar isso no movimento. Nós somos chamados a vivenciar isso. Então, é muito bonito. Eu fico muito feliz quando eu vejo o Anderson, que eu discipulei, já discipulando o Guilherme, e discipulando outros, discipulando o Edu, discipulando o Alex. E quando eu olho, diz o seguinte, inclusive hoje a gente tem uma reunião para tratar do plantio de igreja do Centro Cívico, aqui em Curitiba. E aí você olha assim, uau! E Deus deu a oportunidade de começar com um, agora já são um grupo que a gente já está planejando um plantio de igreja. E isso verdadeiramente nos chama a um compromisso dessa macroadição, que é um movimento de multiplicação de discípulos. E a gente faz isso, Sérgio, da maneira mais orgânica possível, da maneira mais natural. E envolve sim um currículo, muitas vezes, de quantas vezes eu comecei discipulado, você diz o seguinte, você quer que eu te discipule? Quero. Então é o seguinte, eu quero que você leia esse livro. Eu quero dar o ponto de partida com a leitura desse livro aqui, o Plano Mestre de Evangelismo, Caminho a Cristo, né? Conhecer Jesus é tudo, com questões básicas para daí dar um ponto de partida para esse relacionamento. E a minha pergunta básica é, sim, e aí, o que você leu? Me conta aí o que você leu, o que você entendeu? E a gente ia conversando 1, 2 horas, comendo juntos. E aí a gente ia compartilhando as nossas histórias, nossas vidas, e no fundo, a gente estava ali tentando ser um imitador de Cristo através de relacionamentos profundos, né? Sim. Eu diria que é excelente. Eu não lembro mais, já deu uma confusão na cabeça, Alex, dos episódios, que história que a gente já contou, que história que a gente ainda não contou. Eu não sei se você já compartilhou a respeito daquela conversa quando você chegou no restaurante e estavam uns 3 rapazes ali, né? Sim. Que você tinha discipulado. As não 3 compartilhei. Você já falou sobre isso daí? Não falei. Tá, então fala, cara. Porque isso daí exemplifica tudo isso daí que você está falando. Eu tinha discipulado há 3, 4 anos um jovem, e ele começou a se envolver com outro jovem, discipulou outras pessoas, e eles começaram a fazer pequenos grupos, né? E um dia ele me chamou para jantar e disse o seguinte, olha... vamos sair para comer e tal, e inclusive era um restaurante japonês, né? É claro, Opa. Sérgio, que depois eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa questão de como é que tem sido a sua adaptação com essa comida japonesa aí. Eu vi lá no seu stories lá, você lá colocando o celularzinho lá para tentar decifrar o tipo de comida que tinha lá no pacote. Só um parênteses aí, como a gente não entende nada, às vezes metade dos produtos no supermercado a gente não sabe nem o que é, quando a gente sabe o que é, aí não sabe qual que é a diferença entre um e o outro. Você qual já que é a marca comeu melhor. muita coisa proibida aí, Sérgio. Muito menos os ingredientes. Não, tem um aplicativo que você coloca a câmera e ele traduz a maioria das coisas, né? Mas assim, muitas vezes a gente toma a decisão de qual produto que vai comprar pela cor, né? Eu acho que o azul tá mais bonito. Esse pacote aqui é mais atraente, né? Mais luminoso. Exatamente. Cara... Mas adaptação com comida pra gente... Eu gosto muito de comida japonesa, não precisou de adaptação nenhuma. Isso daí agora é o cuidado pra não comer demais. Não comer mais do que deve. Que coisa, Sérgio. Então, ele me chamou pra comer, esse jovem me chamou pra comer. Só que quando eu cheguei lá, tinha mais 2 com ele. E eu falei, mas o que tá vendo aqui, né? Eu falei, olá, pessoal, tá, beleza? Sentou, ele falou, senta aí, hoje é um dia muito especial. Eu falei, o que estava acontecendo? Ele falou assim, ó, sabe aquilo que você fala de discipulado 4G, discipulado de 4ª geração? Então a gente chamou hoje você aqui pra gente celebrar. Você me discipulou há 3 anos atrás, eu discipulei ele e ele discipulou esse, e hoje eu decidi reunir vocês todos pra gente celebrar aqui esse movimento de discípulos que fazem discípulos, e começou com você, quando você deu esse pontapé, deu esse ponto de partida. Cara, sabe que foi uma das melhores jantas que eu já tive na minha vida, porque eu estava vendo naquela janta ali a concretização do chamado de Deus de discípulos que devem fazer discípulos. E isso foi fantástico, foi extraordinário. Amém. Cada um já tinha um pequeno grupo, que é o que você está fazendo agora. Exato. Vocês estão juntando os pequenos grupos para plantar uma igreja. Naquele dia a gente pegou o guardanapo
A gente pegou o guardanapo lá do restaurante e a gente começou a conversar, dialogar como que a gente poderia juntar os nossos pequenos grupos. Eu tinha um pequeno grupo em casa também. Como que a gente poderia juntar os nossos pequenos grupos pra gente, nesse congregar desses pequenos grupos, ter uma igreja plantada, né? Na verdade, a gente já tinha os pequenos grupos, agora era só juntar para celebrar aquilo que a gente já estava fazendo. E igreja é exatamente isso, né, Sérgio? A congregação dos crentes é uma celebração de uma igreja que está enviada em missão fora. Ou seja, igreja é muito mais igreja fora do prédio que dentro do prédio. No prédio, ela apenas celebra aquilo que ela já tem sido fora. Algumas pessoas não entenderam isso. Por isso que quando termina o culto, em vez de enviar os membros para saírem em missão com Deus, eles os despedem para o próximo culto que vai chegar. Eles não entenderam essa lógica do evangelho de que a igreja realmente é uma celebração dos crentes em missão com Deus. Exato. Alex, eu acho que a gente está chegando no final aqui. Claro. Eu vou só ressaltar uma coisa que me veio à mente aqui, que eu acho que é importante a gente entender. Às vezes a gente tem, basicamente, de uma maneira bem generalizada, 2 grupos de pessoas que nós somos chamados para discipular, ou que você eventualmente vai discipular. Você vai ter pessoas que já estão maduras na fé, que elas já estão convictas da sua salvação e do seu relacionamento em Cristo, e você vai desenvolvê-las para eles imitarem a Cristo nos outros aspectos, de misturação, de serviço e etc. E existe outro grupo de pessoas que você vai discipular, que esse processo de discipulado começa desde o seu primeiro encontro. O Jeffrey, por exemplo, que eu encontrei há 2 dias atrás, aquela minha primeira hora que eu passei com ele, foi nossa primeira hora de discipulado, passando o tempo junto, curtindo, amizade. Então, obviamente, a maneira que eu vou passar o meu tempo com ele vai ser diferente da maneira que eu passo o meu tempo com aquele outro líder, discípulo de Jesus, que já está fazendo teologia. Claro. Então, o meu tempo com ele vai demorar. Aí eu não sei ainda, eu não conheço ele o suficiente para saber quanto tempo que ele vai levar para a gente se sentir, ter confiança um no outro, para a gente falar de assuntos mais profundos, falar mais profundos sobre a vida e falar coisas mais profundas sobre as verdades bíblicas e a verdade em Cristo, a esperança em Cristo, etc. Mas o Espírito Santo é competente, né, Sérgio? O Espírito Santo é competente, né? Exatamente. A gente vai orando para que o Espírito Santo mova o coração dele, da namorada dele, etc. Para que a gente esteja ali para dar resposta e ser usados pelo Espírito Santo para ele ter um encontro com Cristo. Agora, a caminhada com ele vai ter uma expressão diferente, vai ter uma aparência diferente do que a minha caminhada com uma outra pessoa que eu discipulo, que já está fazendo teologia, mas os dois são discipulados. Estamos discipulando os dois. Os dois eu passo tempo com eles, os dois eu entrego a minha vida, meu tempo, minha dedicação, meu conhecimento com eles. Você precisa, sim, eventualmente passar períodos de imersão com essas pessoas para ver para se aprofundar nesses assuntos, para você realmente equipar. Não pode ficar só no superficial. Eventualmente, essas pessoas precisam tomar uma decisão. Cada um toma essa decisão da entrega total em momentos diferentes. Você vê os discípulos, cada um tomou em momentos diferentes e a gente nem sabe direito quando que eles se converteram, mas na caminhada do discipulado, eventualmente existe essa entrega total. Então, a gente caminhando com eles é sempre ajudando eles a se aproximarem de Cristo, se assemelharem a Cristo, em todos os aspectos da vida de Cristo, inclusive o aspecto da multiplicação. Que interessante, Sérgio. Eu gosto muito disso porque quando você tiver com seu grupo base, eu acho super importante você fazer essa caminhada no 1 a 1. A gente chama isso aqui de discipulado 1x1, né? É de você sair para comer, para conhecer as histórias, para você se conectar e você fazer isso de maneira individual. Você fazer isso com seu grupo base de maneira individual, fazer eles fazerem uns com os outros, para que depois eles façam isso com os amigos não cristãos. Para que eles façam isso com outras pessoas, que é de se conectar, que é de maneira intencional conhecer, estar junto na vida do outro. Eu sempre digo, e para terminar aqui, Sérgio, de que na nossa caminhada com Cristo, a gente tem que ter alguém que é a nossa referência, ou seja, vamos dizer, alguém que está acima de nós nessa maturidade cristã, que é aquela pessoa que a gente se reporta,
que é aquela pessoa que a gente busca, nessa referência, busca crescer nela, dialoga. A gente tem que ter pessoas que estão aqui, ó, no mesmo nível, que é quando a gente compartilha também as experiências e a gente trabalha essa realidade, né? E você tem pessoas que você está discipulando, que são pessoas que você é referência para elas. Pegou aí as 3 direções, alguém que é a sua referência, alguém que é maior, que está mais madura nessa caminhada, você liga para ela, você conversa com ela, você dialoga. A gente tem isso, Sérgio, bem claramente, né? Alguém que está aqui, ó, na mesma pegada e a gente se vê muito nessa realidade, né? E pessoas que a gente está discipulando. Quando você consegue vivenciar essas 3 direções desse relacionamento, isso é fantástico, isso é maravilhoso. E isso faz você amadurecer e crescer muito nessa caminhada da multiplicação de discípulos que fazem discípulos. Bem, Sérgio, hoje nós falamos sobre multiplicação de discípulos e no próximo episódio a gente vai tocar sobre multiplicação de igrejas, que é o resultado natural da multiplicação de discípulos, porque quando a gente tem essa multiplicação da igreja, isso só abre espaço para que a gente tenha ainda um caminho muito mais exponencial de multiplicação de discípulos. Se você não tem multiplicação de igreja, é como se você estivesse represando esse movimento de discípulos para usar todo o potencial que ele tem com seus dons, com seus ministérios. Então, à medida que a gente vai plantando a igreja, a gente vai aumentando a capacidade de um movimento de discípulos que fazem discípulos. Mas isso fica pro próximo episódio, né? Eu acho que esse episódio aqui já rendeu, já criou muita coisa na cabeça de muita gente aí. Sérgio, valeu, tamo junto. Eu espero que no próximo episódio nós possamos ter uma cortina nova, né? Um cenário diferente e a gente vai se encontrar aí. Pessoal, um grande abraço. Nos encontramos então no próximo episódio e um abraço a todos.